Em nome do meu Pai Celestial Yahweh, que criou o céu e a terra e todas as coisas, venho mais uma vez a fazer um vídeo a respeito do reino do céu que será instalado nesse planeta Terra, segundo o seu propósito, segundo a sua boa vontade. É em nome do seu Filho amado Yahushua, o qual eu acredito segundo as Escrituras, dos antigos profetas do Altíssimo. Embora encontre em nossas mãos agora neste momento uma escritura chamada Bíblia, a qual a gente chegou ao conhecimento pelo português, a qual tem muitas variantes, muitas variações, e as traduções não são iguais aos originais, incluindo os nomes do Pai Celestial e do seu amado Filho, e dos seus apóstolos, seus seguidores, os quais existem os nomes nessa escritura. João Ferreira de Almeida. Essa escritura ela é uma tradução dos originais, segundo ao bem querer daqueles que assim o fizeram. Fizeram colocando uma letra J, a qual não existiu no idioma hebraico. Não existe essa letra J, a transliteração para ela. Então, os nomes que eu irei ler aqui nessa escritura, que tenha a letra J, ou outras, mas que chegou ao meu conhecimento, eu irei falar segundo a inspiração que o meu Pai Celestial me der, de acordo com o idioma hebraico, com o qual eu aprendi um pouco a entender a respeito dessa escritura, das variantes que existem nela, das modificações que houve nas traduções até nosso tempo. Pois a letra J surgiu do ano 1500 para cá. E o nome que tem a letra J e o nome Deus, se é Jesus, o nome com a letra J, e o nome Deus, e outros nomes mais que está nessa escritura, representam a idolatria e o descaso da palavra do Altíssimo, a qual se ouve no planeta Terra em nossos dias, muitas divulgações segundo a essa escritura João Ferreira de Almeida, traduzida para português, do latim para português. Então, essa tradução, nós temos, de verdade, de pureza nela, apenas fragmentos. Mas é o que eu tenho na minha mão e uso para apresentar esse vídeo. Lendo no livro de São Judas, o capítulo 1, não poderia, na verdade, nem ser um livro. Capítulo 1 é o único capítulo que tem nesse livro de São Judas. Então, Judas, servo de Yahushua, o Messias, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, o Yahu Pai, e conservados por Yahushua, o Messias. Então, se eu fosse ler segundo estar aqui, seria assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai,
e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Então, essas são as expressões do português, segundo tudo errado. Todo esse versículo, esses 2 versículos têm erros fatais. Porque o livro de Judas poderia ser Judas hoje, em nossos dias, porque colocado a letra J, mas na escritura ele não poderia ser Judas. E o servo de Jesus Cristo também não teria essa letra J, porque o Messias era judeu, então ele não tinha essa letra J no idioma hebraico, na transliteração hebraica. E assim, continuando, fala aqui mais na frente, Deus Pai. Jamais o nome do meu Pai Celestial foi Deus, porque o nome dele estava no seu Filho, que, segundo as traduções hebraicas, o nome do Messias é Yahushua. Então, no nome do Messias está ali o nome do Pai, Yahweh. E assim por diante, as diferenças existentes nessa escritura são muito gigantescas nas traduções, de acordo com a tradução hebraica. E aqui o versículo 2, misericórdia e paz, caridade vos sejam multiplicadas. Misericórdia é realmente a pessoa que está na miséria, e ele suplica, tem misericórdia ao Pai. E quando a pessoa fala misericórdia, está clamando por mais miséria, e além disso a corda que está juntamente com a miséria, para amarrar e conservar na miséria e na corda. Esta é a realidade dessa escritura, infelizmente. Mas em nome do meu Pai Celestial, Yahweh, é ela que eu uso. Então, aqui para frente, as leituras que eu irei fazer, irei ler, segundo a expressão espiritual ao qual o Pai Celestial me der, neste momento, para ler segundo a vontade do meu Pai. Porque ele concedeu o Espírito puro do Altíssimo. Ele concedeu aos seus filhos, os apóstolos, no dia de Pentecoste, após a partida do Messias daqui para o seu reino do céu. Então o seu filho, o Messias, Yahushua, que morreu e depois de 3 dias ressuscitou, ele passou 40 dias, mais de 40 dias aqui no planeta, conversando, ensinando, instruindo os seus apóstolos, para que eles pudessem continuar a divulgar o seu reino. E o seu reino é infinito, segundo diz, essa própria escritura fala a respeito desse reino. Então é sobre esse reino que irei falar, e falando correto segundo a expressão que o Pai me der, em nome de Yahushua, o seu Filho amado. Amados, procurando eu escrever-vos, no versículo 13 em diante, do capítulo 1 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos, com toda a diligência, acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé que uma vez foi dada aos puros. Aqui fala santo. Então, essa palavra santo também não se expressa na inspiração do Pai Celestial, porque santo é derivado dos ídolos da religião, a qual teve o domínio depois da vinda do Messias. Eles tiveram o domínio,
mataram o Messias, colaboraram com a morte, depois veio a guerra e destruiu todo o povo judeu. Nos anos 90 aos anos 100, Yahweh seja louvado. Então, segundo mostram essas escrituras, as quais são fragmentos, conforme já falei. Aqui a fé que foi dada aos puros, porque não se pode falar na expressão espiritual santo, porque santo é derivado dos ídolos, da idolatria, e santo é derivado também de Satã. Satã é um dos filhos do Altíssimo, qual se corrompeu antes da fundação do mundo, e após a fundação do mundo ele veio para a terra, antes da terra ser pronta para ser habitada, mas ele veio com suas legiões de conhecedores do bem e do mal, e o mal foi estabelecido no planeta Terra, pois o Pai Celestial, ele tinha feito já a terra nesse tempo, conforme diz o livro de Gênesis nessa escritura. O Pai veio, criou o céu e criou a terra. Ele criou o planeta céu lá para a sua habitação e criou o planeta Terra. E após ter criado Lúcifer, que é o Satã, o qual já foi falado aqui, ele é o enganador desde o princípio, porque o Pai assim mostrou para seu filho quando ele estava na terra. Ele disse para ele é mentiroso desde o princípio do mundo. Então essa é a verdade. Porque, no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para ser estes mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução ao... Meu Pai, eu não consigo enxergar direito. Louvado seja Yahweh, porque Ele é bom. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos por estes mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça, que também na graça é do ídolo maligno, Yahweh, de Yahweh, e negam a Yahweh, o único dominador e mestre nosso, Yahushua, o Messias. Então, muitos homens entraram em nosso planeta, inspirado por Lúcifer, Satã, e ele matou o seu filho por intermédio da inspiração maligna que ele colocou nos homens, nos sacerdotes e nos imperadores romanos, pois os romanos é que estavam no império naquela época, e eles então foi que contribuíram com a morte do Salvador, do primogênito do Pai Celestial, que estava no planeta para realizar o plano da redenção, o plano da salvação, o plano de perdoar os pecados de quem? Do seu povo. Que povo? Os seus que outrora vieram junto com Lúcifer para o planeta Terra. Eram seres celestiais que viveram antes do dilúvio e se transformaram em homens. Entraram as mulheres, conforme diz no livro de Gênesis, e corrompeu a terra. Esses seres celestiais que as pessoas chamam de anjos. Anjos não podem ser anjos
porque anjos têm letra J e a letra J não cabe nessa palavra desses seres. Eu menciono em nome de Yahushua apenas os seres celestiais, os quais foram criados para viver no céu e não para viver na terra. Mas quando eles vieram, modificaram muitas coisas no planeta. Em primeiro lugar, a fórmula a qual eles tiveram de desobediência a entrar nas mulheres e nasciam filhos. Esse entrar nas mulheres não queria dizer que eles faziam sexo porque eles não podiam fazer, mas poderiam apenas entrar as mulheres e elas geravam filhos. E os filhos era uma maldição porque era uma mentira, mas eles nasciam, eles deixavam de existir porque também eles não tinham tanto conhecimento, essa classe a qual veio habitar ser homens no planeta. Aleluia e Yahweh. Louvado seja o seu puro nome para todo sempre, porque só o Pai Celestial pode tudo fazer, e assim ele vem fazendo depois que ele fez o seu filho. Ele criou Adão, o seu primogênito, segundo mostra as Escrituras. Ele foi o primeiro homem a ser criado aqui no planeta. Após muitos milhões de anos que Lúcifer vivia no planeta Terra, juntamente só com os animais, os quais foram feitos antes, unicamente para viver nas trevas. Aqueles animais que viviam no tempo de Lúcifer no planeta Terra eram seres que viviam unicamente nas trevas. Eram todos os seres que vieram do céu e também os animais que aqui foram criados. Eles eram animais gigantescos, animais bonitos, antes de Lúcifer vir para o planeta. Mas após ele veio, houve a contaminação deles com esses animais e a corrupção aumentou grandemente. Aleluia e Yahweh. Quando o Pai Celestial viu isso, então ele disse: eu vou lá socorrer muitos que foram seduzidos por Lúcifer. Aqueles que foram seduzidos por eles estavam se escurecendo e entrando nas trevas, porque eles todos não poderiam mais voltar para o reino do céu, porque eles escolheram a viver no planeta Terra, assim como eles quiseram, aconteceu. Eles tiveram decepções, sim, tiveram muitas decepções, porque eles não puderam fazer segundo era feito as coisas no céu como faziam antes. Eles tinham luz, conhecimento, poder, sabedoria, lá no céu, no reino do Pai Celestial, no planeta céu. Mas após eles virem para a terra, eles então perderam esse poder, perderam essa luz, fraquejaram o suficientemente para não poder mais voltar. Yahu seja louvado. E eles então não puderam mais voltar por causa da sua fraqueza, a sua falta de poder, a sua falta da presença do Pai. Faltou. Porque o Pai com eles, lá no céu, no reino celestial, eles tinham poderes, porque o Pai o dava. O Pai dava o poder para eles.
Por isso eles tinham poder, eles tinham brilho, resplendor e majestosa beleza. Muito lindos eles eram, esses seres. Mas quando vieram para a terra, vieram com a sede de estabelecer um reino semelhante ao reino do Pai Celestial. Segundo mostra as Escrituras, ele veio com esse objetivo, e o mal foi estabelecido no planeta Terra antes que o homem ter sido criado. Adão, o seu primogênito do Pai, que foi criado na Terra, ele foi criado muito depois. Mas depois que o Pai Celestial determinou a salvar aqueles que tinham sido enganados por Lúcifer e vieram juntos com eles. Não era para eles ter vindo, mas eles quiseram vir e o Pai não proibiu nenhum deles. Nem os seres que eram conhecedores do bem e do mal, que estavam associados a Lúcifer. Eles eram conhecedores do bem e do mal. Ele escolheu viver no reino do mal, achando em si que ele poderia exercitar as coisas que ele fazia antes, quando estava no reino do céu, no planeta céu. Eu falo esse planeta porque não foi revelado um nome adequado para que a gente fale. É claro que, sendo a vontade do Pai Celestial, ele vai mostrar completo todas as coisas. Ele vai nos revelar, porque muitas outras coisas já me foi revelado em nome de Yahushua. Depois que eu conheci o seu nome, eu louvo a ele com o Salmo 91. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Yahushua é o primogênito do Pai, que outrora viveu no planeta Terra também, quando era como Adão, quando o Pai fez o homem, soprou em suas narinas, foi feito alma vivente. Nesse tempo, como já falei, vou repetir de novo, nesse tempo Lúcifer já tinha estabelecido a sua morada há milhões de anos no planeta Terra, no período de trevas, porque entrou as trevas no planeta Terra, porque Lúcifer tinha brilho e luz e todos os irradiavam no planeta, mas essa luz se acabou e ficou o planeta trevas. Eles ficaram lançados nas trevas, conforme é dito aqui nessa leitura a qual irei fazer. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o mestre Yahweh salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos querubins, os seres celestiais, que não guardaram o seu princípio, o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas ou infinitas, até ao juízo daquele grande dia. Este grande dia ao qual estamos chegando nele, é o 7º milênio. O milênio qual é falado aqui em continuação no livro de Apocalipse, no capítulo 20, mostra a respeito disto. Então, esses seres celestiais que se corromperam, agregaram-se o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação e foram reservados na escuridão
e em prisões infinitas até ao juízo daquele grande dia ao qual nós estamos chegando. Yahu seja louvado. Esse tempo foi marcado desde o nascimento de Sete. Sete representa o filho de Adão. No livro do capítulo 4, o capítulo 5 de Gênesis, fala a respeito desse ser que foi criado. No princípio, o pai criou ali a Caim e Abel até certo ponto, certa idade. Mas Abel foi filho da serpente. Aleluia, Yahushua. Ele foi filho da serpente e ele foi viver junto com a família dele. Ele matou seu irmão e foi viver com a família dele da serpente, porque já tinha contaminação muito grande nesses animais, os quais o pai fez para viver na claridade também. Yahu seja louvado para todo sempre, porque Ele é bom. E Ele dá entendimento e inspiração para que seja falada. Yahu seja louvado agora e para todo sempre. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido com aquelas e indo após outra carne, preste atenção, sobre outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do jugo da eterno ou do infinito, a pena do fogo infinito, e contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam a dignidade. Minha vista está com problema, meu óculos deu problema e eu estou com esse óculos emprestado. Yahu seja louvado para todo sempre. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Altíssimo Yahu te repreenda, ó Satã. Então, mas o arcanjo Miguel, conforme é dito aqui, ele refere-se a um ser celestial que ficou no lugar de Adão no planeta Terra, no lugar do primogênito que morreu. O Pai Celestial recolheu o seu espírito e assim eu ficou com ele até o dia do nascimento em Míria. Ou Maria, conforme diz essa escritura. Míria, ela recebeu do Espírito do Altíssimo o poder que esteve em outro ser, Adão. E ali nasceu o Espírito puro do Altíssimo, porque Adão era puro. Adão tinha sido purificado pela morte, mas ele não ressuscitou. Ele veio novamente, o Pai do céu introduziu novamente ele no mundo. Diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E no capítulo 2, no versículo 6 em diante também. Yahu seja louvado agora e para sempre. Então, esse arcanjo Miguel, conforme eu li aqui, esse arcanjo Miguel era um ser celestial. Não vou falar que era anjo nem querubim, mas um ser celestial.
o qual estava no lugar do Messias ou de primogênito, eles eram parceiros. E ele ficou em seu lugar lá no céu para trabalhar no planeta Terra. Então, na morte de Adão, ele foi direcionado imediatamente, conforme diz esta escritura. O arcanjo Miguel era um arcanjo querubim, um ser. Apenas menciono isso, um ser celestial do céu, que estava trabalhando no planeta Terra nesta obra maravilhosa, para ajudar a humanidade. Mesmo que Adão tinha morrido, mas ficou outros no mesmo lugar dele, fazendo a obra a qual estava determinada que Adão o fizesse. Assim, aleluia, Yahweh, dá uma mexidinha aqui. Louvado seja o seu nome, para ligar o celular que está corrompendo a bateria. Louvado seja o nome do meu Pai, que reina para todo sempre. Louvado seja Yahweh, porque Ele é bom. Então vamos continuar nesse momento falando a respeito da inspiração do Pai Celestial, a qual Ele concedeu a esse arcanjo Miguel. É dito aqui, arcanjo Miguel, o ser celestial que o Pai usou para julgar as nações do seu povo, as quais estavam sendo formadas, organizada por Moisés. Mas Moisés morreu, envelheceu e morreu e cometeu pecado. Analisa esse objetivo aqui. O diabo, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Altíssimo te repreenderá, ó Satã. Então foi essa palavra do ser celestial que deu a Lúcifer, porque ele estava reclamando o corpo de Moisés, dizendo: esse corpo aí é meu. É o mesmo o qual muitas pessoas hoje em dia morrem. E Satã usa o seu corpo, a sua imagem, a sua personalidade, para mostrar que a pessoa está num lugar bom ou ruim. E assim por diante. Mas na realidade ele tem direito naquele ser, naquela personalidade, por causa do pecado que a pessoa viveu. Todos os que estão morrendo debaixo do pecado está nos cuidados de Lúcifer, porque o ser humano não tem mais nada do que um espírito do Altíssimo ou não. Se ele tem o espírito do Altíssimo, ele é guiado na força do alto céu, porque lá o planeta céu é o planeta do Pai Celestial que guia todas as coisas,